No Cidade Livre de hoje, você assiste: moradores ilhados denunciam falta de obras para escoamento da água da chuva no bairro Santa Benedita. Ex-presidiário é morto a tiros no bairro Nova Altamira. Movimentos sociais declaram solidariedade ao religioso e ativista Padre Amaro. E a Prelazia do Xingu divulga nota oficial. MEC divulga edital do Enem 2018 e anuncia mudanças. O simbolismo de cobrir as imagens durante a quaresma. E você vai ver a cerimônia de renovação dos votos dos legionários e legionárias de Maria. O Cidade Livre já está no ar. Boa tarde. Moradores do bairro Santa Benedita denunciaram novamente a situação de abandono em que o bairro se encontra. Algumas ruas estão intrafegáveis por conta da lama que tem deixado residências ilhadas. Urubus, lama. Uma imagem de abandono. As ruas quase intrafegáveis são aqui do bairro Santa Benedita. A água acumulada da chuva forma uma lagoa. Muitas casas ficaram ilhadas. Na porta de uma das residências, a parte enferrujada mostra os problemas causados pela água. Quando chove aqui para a gente sair e levar as crianças para a escola, chega mais sujo do que limpo. Agora muito alagado aí. Também, bastante mesmo. Aí a rua completamente fica igual um rio, né? A gente passa, não tem como chegar de sandália nem sapato enxuto, sempre bem molhado. Devido à chuva, né, alaga aqui tudo, veio aqui na porta da minha casa. E toda vida que é pra gente sair, a gente tem que usar a calçada do vizinho. Às vezes os vizinhos se incomodam, né, porque às vezes acaba quebrando, porque a gente sobe com a moto, passa. E é um descaso, né, Fê? O problema vai além da falta de infraestrutura. A água misturada ao esgoto tem causado problemas de saúde. Está trazendo inseto para dentro de casa. Ontem mesmo eu estava vendo sanguessuga. Devido ao acúmulo de água aí, estava trazendo sanguessuga para dentro de casa. Aí, inclusive, tem criança aí que já está com coceira. Muita coceira devido à lama, o acúmulo de lixo. E acaba trazendo doença, né? A situação no bairro está tão precária que, segundo os moradores, os funcionários do Departamento de Limpeza Pública têm tido dificuldade para coletar o lixo. Eles chegaram a dizer às famílias que, caso o problema não seja resolvido, o caminhão coletor deixará de passar aqui pela rua. Um dia desse o gari passou aqui para juntar o lixo, aí ele pegou e disse assim: a gente vai parar de juntar o lixo de vocês, porque a gente não vai meter o pé nessa lama. Pegar uma micose, pegar uma pira nos pés da gente. Aí a gente também não tem culpa, né? No último mês, nossa equipe de reportagem registrou a denúncia de vários moradores a respeito dos problemas do bairro. Dias depois, um mutirão de limpeza foi feito pela prefeitura. Os outros problemas ainda não foram sanados. Que já foi bem mais cuidado, com certeza. Juntar com a população daqui do bairro e tomar as providências, porque não tem, a gente não aguenta mais, não dá mais. Mas IPTU, conta de energia, tudo chega pra gente pagar. A assessoria de comunicação da Prefeitura informou que a Prefeitura continua fazendo obras de melhorias no residencial e que o grande problema lá é que não foi feita ainda na construção nenhum projeto de drenagem de água. E atualmente a Prefeitura tenta, com medidas paliativas, resolver o problema. Por volta do meio-dia de hoje, um homem foi morto com 3 tiros a queima-roupa no residencial Santa Benedita, no bairro Nova Altamira. A Polícia Civil, Militar e ML atenderam a ocorrência. A vítima tinha 35 anos e, segundo a polícia, era ex-presidiário. O crime aconteceu em frente à escola do bairro. Ronivaldo, segundo a Polícia Militar, era ex-presidiário e tinha saído recentemente da cadeia, onde cumpria a pena por assalto. Ele estava trabalhando em uma oficina aqui mesmo no residencial Santa Benedita. No momento em que seguia para casa, foi alvejado por um homem que chegou de moto aqui na rua e acertou 3 tiros nele. Ronivaldo morreu na hora. Segundo a polícia, o crime tem características de acerto de contas. Que foi atingido aqui com 3 tiros, né, 2 nas costas e 1 na nuca, e veio a óbito aqui no local. A gente já verificou, já conseguiu identificá-lo, ele tem aí alguns antecedentes criminais e agora a gente está com equipes em campo em busca de mais informações junto a familiares e também imagens aqui no bairro, a fim de elucidar o crime. Conseguiram ter testemunhas oculares?
Olha, nós já ouvimos algumas pessoas aqui informalmente, estamos atrás de pessoas que realmente viram, a gente já conseguiu levantar algumas informações. Então ele estava preso mesmo por assalto? Olha, ele tem alguns antecedentes, eu não vou te afirmar agora quais são os crimes, mas ele já foi preso mais de uma vez. Em vez de seguir, MEC divulga edital do Enem 2018 e anuncia mudanças. Movimentos sociais declaram solidariedade ao religioso e ativista Padre Amaro. A prisão do coordenador da Pastoral da Terra em Anapu pegou os movimentos sociais da região de surpresa. A notícia provocou uma série de mensagens de apoio ao padre e pedidos de transparência na investigação. Transparência. É isso que pedem os movimentos sociais que defendem os direitos humanos na região da Transamazônica e Xingu. Indignados com a prisão que consideram arbitrária, lideranças sociais se uniram em torno do caso e falaram com a imprensa. Queremos também agradecer a todos que estão em solidariedade à prisão, que é uma prisão ilegal do Padre Amaro, defensor ambientalista e dos direitos humanos. E logo iniciando dizer que antes que já condenaram, como é que está acontecendo com a legislação brasileira, o judiciário brasileiro, um processo que ainda está em sigilo. Então, de primeiro, queremos repudiar a prisão do Padre Amaro e colocar nossa solidariedade. Para os movimentos sociais, a prisão é resultado do abandono histórico das políticas agrárias na região, que permitiram atos de criminalidade. Ana Barbosa, que representa o movimento Xingu Vivo, fez duras críticas ao sistema, deixando claro sua indignação com a falta de justiça, em casos que sempre foram denunciados pela Pastoral da Terra. Sabemos que a questão fundiária da região é uma questão seríssima, que vem se empurrando com a barriga, por inoperância de órgãos e institutos governamentais e do próprio governo brasileiro, como o INCRA, SPU e TERPA, que cria situações fundiárias onde o povo não tem direito de ter acesso à terra e quando tem acesso à terra é tirado esse direito e as pessoas que defendem esse direito à mãe terra, à água, é morta, quando não é morta, é criminalizada, como estão fazendo com o Amaro. O ato de solidariedade recebeu apoio do Movimento Xingu Vivo, Movimento dos Atingidos por Barragens, Frente Brasil Popular, Pastoral da Juventude, Movimento de Mulheres Negras, a AMAR, FVPP, Sindicato dos Trabalhadores Rurais, FETAGRE, entre outros. Organismos sociais que se formaram da luta em defesa dos direitos humanos e o direito à terra, bandeiras da Pastoral da Terra, que tem no Padre Amaro um símbolo. Para as lideranças, a prisão é considerada um ato político, que teria como pano de fundo uma série de arbitrariedades e a tentativa de minimizar a ausência do Estado na região. A prisão do Padre Amaro é uma prisão política, com interesses políticos do latifúndio desta região. A prisão do Padre Amaro e todas as acusações levianas que estão fazendo contra ele, elas se inserem num contexto de luta e de assassinato de todas as lideranças que se oporam a este consórcio e a este processo de violência que historicamente tem marcado a história do Pará e a história da Amazônia. A liderança do Padre Amaro, ele trouxe para Anapu o Estado de Direito, Ele conseguia trazer as autoridades de Brasília para discutir, para conversar, para negociar. Então, assim, não é uma pessoa que tem uma liderança no município, assim, só para dizer também que o Padre Amaro, ele cumpriu esse papel, assim, recentemente várias mortes lá em Anapu, pareciam mortes comuns, O Padre Amaro sempre se posicionou também com relação a tudo isso que estava acontecendo na Anapu. Então, assim, é estranho, muito estranho tudo isso que acontece nesse momento, Nós estamos aqui também para acompanhar os fatos, já conversamos com nossos bispos e estamos juntos com eles, para acompanhar todo esse processo e estar junto aí, José Amaro é pároco da paróquia Santa Luzia, no município de Anapu, onde coordena a Pastoral da Terra desde 2005, após a morte da missionária Dorothy Steng, uma das entidades mais importantes na defesa dos direitos dos trabalhadores rurais no estado.
Defensor do homem do campo, Amaro já foi ameaçado de morte inúmeras vezes por denunciar crimes de grilagem e comércio ilegal de madeira na região. Preso na manhã desta terça-feira, as denúncias contra o religioso correm em segredo de justiça. O que realmente nos preocupa é acontecer o que continua acontecendo, que quando alguém incomoda, ele começa a ser taxado, ele começa a ser discriminado, ele começa a ser visto de forma diferente, começam a surgir boatos e boatos. Há um canto católico muito conhecido, chamado Se Calarem as Vozes dos Profetas. A primeira estrofe dele é: se calarem as vozes dos profetas, as pedras falarão. Cada um de nós é uma pedra. Então todos nós somos tanto pedras quanto profetas. E todos nós vamos falar quando for necessário. Todos nós vamos gritar quando for necessário. E todos nós vamos denunciar quando for necessário. Enquanto houver violação aos direitos humanos, enquanto houver injustiça, enquanto houver o que há de errado nesse mundo, haverão pessoas para denunciar e haverão pessoas para falar. A defesa de Padre Amaro ainda não se manifestou sobre o caso porque ainda está apurando o inquérito policial que tem origem na comarca de Anapu, de onde também se originou o mandado de prisão de 30 dias contra o religioso. A advogada está hoje em Anapu para acessar os autos do processo, para depois pedir a revogação da prisão de Padre Amaro e, posteriormente, o habeas corpus junto ao Tribunal de Justiça do Pará. Mas, segundo a defesa, o juiz, em seu mandado, teve o cuidado de pedir prisão em sala especial para o padre, já que na mesma penitenciária estão custodiados outros presos do caso Dorothy e também de casos denunciados pela CPT. Através de nota oficial, a Igreja do Xingu se manifestou sobre o caso do padre Amaro. Veja a nota na íntegra. A Semana Santa começou com um grande sofrimento para a prelazia do Xingu. Fomos surpreendidos na manhã do dia 27 de março com a notícia da prisão do padre José Amaro Lopes de Souza, pároco da paróquia de Santa Luzia de Anapu. Manifestamos nossa fraterna solidariedade a esse incansável defensor dos direitos humanos, defensor da regularização fundiária, da reforma agrária e dos assentamentos de sem terra. Há anos, alvo de ameaças, Padre Amaro agora é vítima de difamação para deslegitimar todo o seu empenho em favor dos menos favorecidos. Repudiamos as acusações de ele promover invasões de terras que são reconhecidas pela Justiça como terras públicas, destinadas à reforma agrária, mas se concentram ainda nas mãos de pessoas economicamente poderosas. Padre Amaro atua desde 1998 na paróquia Santa Luzia. É líder comunitário e coordenador da Pastoral da Terra, CPT. O assassinato da irmã Dorothy em 12 de fevereiro de 2005 no Projeto de Desenvolvimento Sustentável, PDS Esperança, não mais o deixou quieto e o fez continuar a missão daquela irmã mártir. Acompanhamos apreensivos a investigação e elucidação dos fatos e insistimos que a verdade seja apurada com justiça e total transparência. A Semana Santa nos recorda a paixão e morte do Senhor na cruz, muito mais ainda a ressurreição de Jesus. Na Páscoa, celebramos a vitória da vida sobre a morte, mas também da verdade sobre todas as mentiras. A Rede Eclesial Pan-Amazônica, Repam Brasil, também manifesta a sua solidariedade ao Padre Amaro e pede que se faça justiça com transparência e neutralidade, que a verdade dos fatos seja apurada com o rigor da justiça e que o Padre Amaro tenha o direito de responder ao processo em liberdade, como é o permitido a qualquer cidadão em situação parecida. A Repam diz que está apreensiva e acompanha a investigação e espera pela rápida elucidação dos fatos. Na última semana, o Ministério da Educação divulgou o edital do Enem 2018. Este ano, o exame trará algumas mudanças. Em seu aniversário de 20 anos, o Exame Nacional do Ensino Médio trouxe mudanças em relação à prova. O edital foi divulgado pelo Ministério da Educação na última semana. Uma das novidades que foi recebida com entusiasmo pelos vestibulandos foi o aumento em 30 minutos do tempo de prova no segundo dia de exame. O tempo passa de 4 horas e meia para 5 de aplicação. Na minha opinião, foi bom até demais, porque é um período de tempo muito curto para a gente fazer. Vamos supor, são 45 questões de matemática, fora as das ciências da natureza. Então, isso proporciona a gente meia hora
para muita gente é pouca coisa, mas para quem está fazendo ENEM é muita coisa, porque é muito cálculo, muitas fórmulas para decorar, então achei bem interessante. Quanto mais tempo, melhor, né? Dá para revisar. O exame continua sendo aplicado em 2 fins de semana. Este ano, as provas acontecerão nos dias 4 e 11 de novembro. No primeiro dia, serão aplicadas as provas de linguagem, ciências humanas e redação, com duração de 5 horas e 30 minutos. No segundo dia, os candidatos resolverão questões de ciências da natureza e matemática, e a prova terá duração de 5 horas. Outra novidade trazida no edital foi o processo de solicitação da isenção da taxa de inscrição. O procedimento era feito junto com a inscrição. Agora será realizado separado e com antecedência, do dia 2 a 11 de abril. A taxa de inscrição deste ano é de R$ 82. O pagamento deve ser feito entre os dias 7 e 23 de maio. Qual que é a sua opinião em relação ao aumento da taxa? Bom, na minha opinião, tá caro sim. Porém, tem muitas pessoas que se inscrevem mesmo por brincadeira, não tem interesse de fazer o Enem e acaba sendo um número de cópia maior e prejudicando, é um gasto para o governo. Às vezes a pessoa quer treinar para poder, quando chegar a hora mesmo de fazer o Enem, vamos supor, você está no primeiro ano, você quer ir sabendo como é que é o Enem, e fica mais caro, porque pelo fato de as pessoas não poderem pagar. Eu achei, provavelmente tinha que ser mais baixo, sendo que é um exame que é do próprio governo, né? Para atender a classe trabalhadora aí. As inscrições para o exame acontecerão de 7 a 18 de maio. Ainda de acordo com o edital, o participante que tiver problemas logísticos durante a aplicação poderá solicitar a reaplicação do exame em até 5 dias úteis após o último dia de aplicação. Os casos serão julgados individualmente pela Comissão de Demandas. Entre as mudanças trazidas este ano pelo edital, uma polêmica divide opiniões. O candidato que violar os direitos humanos na redação não terá mais o texto anulado. Para alguns, a decisão do Tribunal Regional Federal motiva a cultura da violência. Já para outros, define a liberdade de expressão e de defesa de um ponto de vista. Eu acho horrível pelo fato de nem todo mundo saber se expressar e acaba ferindo os direitos humanos. Eu acredito que foi muito bom pelo fato de que a pessoa pode expressar a opinião sem temer que os corretores anulem sua redação. Eu acho que é um processo construtivo, a gente tem que vir desde pequeno aprendendo a fazer as provas para quando chegar ter um bom rendimento aí. Espero que eu passe no curso que eu quero aí, que eu almejo, tá ok? E ficar atento aos prazos também. Com certeza. Veja a seguir o simbolismo de cobrir as imagens durante a Quaresma e você vai ver a cerimônia de renovação dos votos dos legionários e legionárias de Maria. A tradição de velar as imagens na Quaresma, a partir do 5º domingo da Quaresma, mais especificamente, vem de longa data. O rito consiste em cobrir as imagens com um pano roxo antes de iniciar a Semana Santa. A tradição de cobrir os santos durante a Quaresma é muito antiga. Porém, o ápice se dá na Quinta-feira Santa, após a missa do lava-pés, quando são retiradas todas as toalhas do altar e a cruz coberta lembra a humilhação de Jesus Cristo. Na vigília pascal, os panos roxos são retirados e volta a alegria. O fato de cobrir as imagens dos santos são duas opções, né? Ou se cobre ou retira. Então pode retirar a imagem e guardar ela num canto, retirando ela da igreja, ou pode então cobrir com um tecido roxo. Por que isso? Isso quer expressar que, com a morte de Jesus, não existe o santo, não existe nenhum santo, não existe, portanto, também a igreja. Sem Cristo não existe a igreja. Então, como nesse momento nós celebramos, entramos em um luto profundo, relembrando a morte de Jesus. No lugar daquela cor pesada e triste, aparecem as imagens coloridas e bonitas, sinais de quem venceu com Cristo, tendo passado pela sua cruz em união a dele. O tecido que se coloca sobre as imagens dos santos, ou sobre a cruz também, ele é retirado no sábado. No sábado, com a ressurreição de Jesus, quer dizer, Jesus ressuscita, agora existe a grande alegria. Portanto,
não existe mais motivo de tristeza, porque Cristo está presente conosco. Com isso, agora tem sentido os nossos santos, tem sentido a existência da igreja, tem sentido a nossa fé. Cobrir e descobrir os santos, então, envolve os fiéis no mistério pascal, que é o mistério de morte e ressurreição, de sofrimento, de alegria, de perca e de vitória. Esse é um despertar da fé, o reavivamento da fé, né? Agora nós estamos vivos com Cristo. Cristo nos deu a vida e nós agora vivemos para Ele. É novo começo. A igreja agora, ela recomeça, vamos dizer, recomeça das cinzas com a ressurreição do Senhor, para agora viver a vida presente em Cristo. E agora, claro, com uma missão, a missão do anunciar a vida, anunciar o próprio Cristo, para dizer agora, a ressurreição de Cristo é a nossa ressurreição e todos nós, batizados, somos o Cristo. O 25 de março é uma data importante para a Legião de Maria. É o dia do ano que todos os grupos legionários da cidade se encontram para se consagrar na missão e renovar os votos individuais de humildade e seguimento de exemplo de Maria Santíssima. A cerimônia recebe o nome de Asses e este ano aconteceu um pouco mais tarde por conta do Domingo de Ramos. Asses significa um exército em ordem de batalha. O nome fala muito das características destes leigos e leigas que formam a Legião de Maria e doam sua vida em prol da evangelização. Aqui na comunidade São Pedro e São Paulo, era momento de renovar os votos individuais, o compromisso de colocar em prática os exemplos deixados por Maria. A celebração, que já é tradição, lembra a Ascensão de Nossa Senhora, comemorada no dia 25 de março. As legionárias são pessoas importantes, são senhoras já, naturalmente já idosas, né, que rezam, né, pessoas de um coração bom, de um coração puro, que às vezes não tem muitas forças para fazer grandes tarefas, mas realizam essa grande tarefa que é a oração. Né? Humildade e compromisso com a evangelização. Estas são características de um legionário. A Legião de Maria foi fundada em setembro de 1969. Aqui na comunidade São Pedro e São Paulo, os legionários começaram a se reunir em maio de 2007. É muito importante na minha vida, né? Desde que eu já tenho uns 15 anos já que eu participo da Legião de Maria. Visitar as pessoas carentes, pessoas que não podem mais frequentar a igreja, né? A gente vai até a casa deles. O presidente da celebração se consagrou a Maria. Rainha e minha mãe, e tudo quanto tenho vos pertence. Cada legionário, diante da imagem da Virgem Santíssima, também renovou os votos. Rainha e minha mãe, e tudo quanto tenho vos pertence. A celebração reuniu os grupos da Legião de Maria de todas as paróquias de Altamira. A missão nossa é visitar as casas dos vizinhos, chamar para a igreja. Aquele que está precisando de alguma contribuição, a gente dá. E a vida é essa. Os homens na Legião ainda são minoria, mas eles têm trabalhado para expandir a participação masculina na Legião. Para os grupos, ser legionário é viver a plenitude do amor de Deus e de Maria. Cidade Livre termina aqui. A gente volta amanhã com mais notícias para você.